Bom dia, meus irmãos. Nós iniciamos mais uma lição da nossa EBD, mais uma pelo meio virtual, e hoje a gente chega à lição de número 11, o que é design inteligente. A evolução é um fato. Além de qualquer dúvida razoável, além de qualquer dúvida séria, além da dúvida sã, bem informada, inteligente, além de qualquer dúvida, a evolução é um fato. Bom, essas são as palavras de Richard Dawkins, né, um dos patronos dos ateus aí. E ele coloca a evolução como uma verdade incontestável, né? E qualquer cientista hoje dentro das universidades, dentro do meio acadêmico que queira ser levado a sério, que queira ser reconhecido, não pode nem pensar em outra coisa que não seja evolução. Que evolução? Essa evolução, a ideia de evolução é advinda da teoria de evolução das espécies, né, do Darwin, né, do cientista Darwin. Então, assim, do cientista Charles Darwin, que elaborou no século XIX a sua teoria de evolução das espécies, né? Algumas das premissas são que todos os seres vivos, inclusive eu e você, a gente tem um ancestral comum, né, que nós evoluímos a partir de um ser muito simples, de uma ameba unicelular, né, um ser de uma célula só, e que todos os seres vivos têm um ancestral comum, e que nós chegamos aqui, nós e todos os outros seres vivos chegaram até o presente momento por meio da evolução e por um meio de seleção natural, onde quem sobrevive é aquele que, em tese, se adapta melhor às condições do meio ambiente, né? Mas será que é isso mesmo? Porque assim, as nossas crianças, eu e você, boa parte das pessoas que tiveram a oportunidade de passar pela escola e passar para uma universidade, vieram cheias de frases prontas aí a respeito da evolução, né, de que é isso mesmo, nós chegamos aqui por meio de um processo evolutivo. Mas será que isso é uma teoria tão consistente, tão inquebrável que não exista discussão? É justamente isso que a gente vai ver na lição de hoje. Será que a ideia de crer num Deus criador do universo, de alguém que projetou tudo, é tão absurda? Será que a gente deve desconsiderar a Bíblia como meio de informação a respeito da criação do homem e do universo? Todas essas são respostas que a gente vai ver na lição de hoje, principalmente sob a ótica do design inteligente. A gente vai averiguar um pouco dessas informações e ver no que a gente pode confiar e se realmente faz sentido crer na evolução acadêmica tão implantada aí dentro das universidades como verdade inabalável, verdade irresistível. Vamos lá? Bem, meus irmãos, antes de explicar para você o conceito de design inteligente, eu queria que você parasse para pensar na resposta para as seguintes perguntas. Eu queria que você respondesse aí para você mesmo qual dessas frases parece mais absurda para você. A primeira frase é: ninguém criou tudo a partir do nada. A segunda frase é: alguém criou tudo a partir do nada. Qual dessas frases parece mais absurda para você? Ou menos absurda? Né? Bom, para a gente que é cristão, a resposta para essa pergunta é muito óbvia. A gente sabe que alguém criou tudo a partir do nada. Alguém infinito, alguém inteligente, porque ele criou vida inteligente, e alguém que não é material, porque alguém material não poderia criar coisas materiais. Então a gente entende que a frase menos absurda é que alguém criou tudo a partir do nada. Mas veja que interessante, muitas vezes a gente se deixa intimidar por assuntos relacionados ao ateísmo sem nunca sequer pensar nisso, né? De que a própria crença ateísta e evolucionista, porque a maioria das pessoas que acreditam na evolução é de ateístas, elas já partem de um princípio absurdo. Veja bem, eles acreditam que o nada faz alguma coisa.
Então, no princípio não tinha nada e o nada se juntou com um monte de nada e criou alguma coisa. Isso não parece muito absurdo para você? Pois é, nós temos um ramo dentro da teologia chamada teologia natural. E o que a teologia natural se ocupa? A teologia natural ela se ocupa justamente de estudar a criação, o universo a partir dos fenômenos naturais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela não necessariamente utiliza a Bíblia como fonte de pesquisa para a comprovação da existência de Deus. E isso faz sentido? Bom, eu creio que faz todo sentido, porque a Bíblia ela sempre trata a nossa posição com relação a Deus, com relação à existência de Deus, como indesculpável. Ou seja, mesmo que uma pessoa ela não tenha acesso à Bíblia, não tenha acesso ao conhecimento bíblico, ela não tem desculpa para dizer que não existe Deus. Porque a própria Bíblia nos expressa isso. Veja o que a Bíblia diz lá em Romanos 1:20, né? A Bíblia diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Então, assim, eu não tenho razão, mesmo que eu não conheça a Bíblia, para afirmar que Deus não existe. Eu olho para a criação e necessariamente eu sei que aquilo foi criado. Um dos pais da teologia natural e uma das primeiras pessoas a suscitar esse debate do design inteligente, o que é isso? A partir a explicação de que toda a coisa ela é uma coisa que foi desenhada por alguém, né? Que você não tem como olhar para o universo e dizer que ele não foi criado. Olhar para as coisas e ver que elas foram projetadas exatamente da forma que elas são. E que não houve processo evolutivo nenhum. O que foi criado da forma como foi criado. Inclusive, a nossa revista ela cita o exemplo do Paley, né? E ele parte do seguinte princípio: ora, nenhum homem, né, que um homem que estivesse andando, ele não tivesse acesso a nada, e ele andasse por um campo vazio e chegasse de repente se deparasse com um grande relógio, ele não tem como olhar para aquele relógio e não dizer que aquilo foi criado, né? Ele sabe que aquilo ali foi criado e foi criado com algum propósito, mas antes de tudo ele sabe que aquilo foi criado por alguém. Então, assim, não existe relógio sem relojoeiro, assim como não existe um universo sem alguém que desenhou esse universo. Então veja, embora a teologia natural ela não utilize a Bíblia como fonte direta para dizer que Deus existe, ela se baseia num princípio bíblico, de que eu olho para as coisas que tem nesse universo e eu consigo enxergar função, sentido nelas, e mais do que tudo, eu penso que alguém criou isso tudo aqui, né? E é nisso que ele se apoia, né? E o que a gente muitas vezes não sabe é que o Charles Darwin, ao falar sobre a teoria da evolução das espécies, e no seu livro chamado A Origem das Espécies, a única coisa que ele não faz é falar sobre a origem das espécies. Em momento nenhum ele fala, olha, veio, assim, começou dessa forma, entendeu? Ele olhou, ele fez um estudo dos animais, das espécies, olhou, olha, isso aqui parece a evolução disso aqui. Em tal bicho eu tenho tal parte do corpo. Em outro bicho eu já não tenho. Então isso significa que num processo de adaptação tal bicho perdeu tal parte do corpo para melhor se adaptar. Mas ela não explica nada, entenda? Então evolução não explica origem de nada. Embora o nome do livro de Darwin seja Origem das Espécies, a única coisa que ele não faz é falar sobre a origem, né? Já Paley, ele traz pra gente essa ideia de que a partir do momento que eu olho para alguma coisa criada, eu necessariamente sei que alguém desenhou aquilo, né? E o que
E existem várias tentativas de evolucionistas, de pessoas que acreditam na evolução, que não acreditam na coisa criada. Como eu já disse, eles acreditam que o nada criou alguma coisa e que essa coisa simplesmente evolui para se adaptar. Veja o tamanho do absurdo. Mais à frente a gente vai discutir alguns aspectos relacionados a isso, né? E muitas são as desculpas, né? Bom, poxa, se foi Deus que criou tudo, se foi Deus que colocou isso tudo, por que que determinadas coisas são imperfeitas? Por que que ele não nos criou perfeitos? Por que que ele criou a gente com necessidade de fazer isso ou aquilo? Veja bem, então assim, é comum que evolucionistas e ateístas eles sempre apelem para o defeito das coisas, né? Então é o mesmo que você pensar no seguinte: bom, ora, se uma coisa tem defeito, então significa que ela não tem um criador. Se uma coisa não é perfeita, então significa que ela não é o criador. Esse não é o ponto da discussão. Se uma coisa tem defeito, se uma coisa foi criada limitada, embora eu acredito que toda a criação seja muito perfeita, o próprio Deus disse isso, a criação ela tem as suas limitações. Só Deus sabe por quê. Mas uma coisa é fato, você não pode olhar para uma coisa e porque ela tem um defeito e dizer que ela não foi criada. Isso também se constitui um absurdo. Ora, basta você olhar para o seu celular, por exemplo, né? Você não pode olhar para o seu celular e você fala, olha, poxa, eu queria que meu celular, a bateria dele dura só 16 horas ou 20 horas, droga, meu celular não foi criado por alguém. Ora, todo mundo sabe que embora o seu celular não tenha uma bateria que dure 7 dias ou um mês, que ele foi criado, mas que se é uma questão de adaptação. A bateria do seu celular foi criada para sustentar o seu celular de acordo com o tamanho dele, com as configurações dele, por um certo espaço de tempo. Bom, os cientistas poderiam criar uma bateria que durasse um mês para o seu celular, mas provavelmente seu celular seria do tamanho de uma mesa. Então isso significa que aquilo foi projetado para durar de acordo com as necessidades daquele celular e de acordo com o tamanho daquele celular. Não significa que porque ele tem esse defeito de a bateria, defeito entre aspas, de a bateria não durar um mês, que ele não tem um criador. E aí se constitui o absurdo dos evolucionistas ateístas, né? É de olhar para uma coisa, enxergar que ela tem algum defeito e por isso ela não tem um criador, o que é um grande absurdo. Bom, é importante a gente entender como a ideia de design inteligente ela se desenvolveu, né? A ideia de design inteligente, de que as coisas têm existe um desenhista, de que elas foram projetadas, ela parte muito das fraquezas apresentadas por os defensores da teoria da evolução, né? O que se sabe hoje é que muita coisa que foi afirmada pelos evolucionistas e que se estabeleceu na academia, elas foram colocadas lá através de observações fracas e que carecem de dados científicos. Ou seja, elas foram feitas de uma maneira que não se faz na boa ciência, porque a boa ciência ela diz que primeiro que você tem que estar aberto a descoberta dessas novas verdades, e segundo que elas têm que ser baseadas num critério científico, né? E hoje o que se sabe é que muitas coisas que estão nos livros e que já foram comprovadamente desmentidas pelos dados científicos relacionados à evolução continuam nos livros. Ora, e por que isso acontece? Isso acontece pelo medo de se estabelecer um pensamento religioso dentro do campo científico, né? Se você der uma lidinha na introdução da nossa revista, você vai observar que existe um caso aqui nos Estados Unidos, né, que existia um livro de biologia e que por acaso o município colocou lá, olha, neste livro aqui contém a teoria de evolução das espécies, mas você deve observar ela sob um aspecto crítico e que ela é apenas uma teoria, ela não é a verdade. O que aconteceu? Um magistrado foi lá e cassou, tirou esse selo, esse adesivo dos livros, porque dizendo que a partir daquele selo lá ia se estabelecer um pensamento religioso com relação à leitura daquele livro,
né? Então o que acontece? Para a academia, para muitos intelectuais, é absurdo pensar fora da caixa da evolução, né? Mas hoje a gente sabe, a gente tem dados científicos que já desmentem vários aspectos da teoria da evolução e que eles continuam lá nos livros. Por exemplo, né? Há muito tempo, né, se afirmava, por exemplo, que o ser humano, ele tem uma parte aí no final das suas costas chamada cóccix, né? E o que se dizia a respeito do cóccix? Se dizia que o cóccix ele era um órgão vestigial, né? O que isso significa? Significa que ele era o seu primão lá, o chimpanzé, outras espécies de símios, macacos que têm cauda, significa que o ser humano ele evoluiu, não precisava mais daquela cauda e daí restou o cóccix. Isso é verdade? Não, isso é mentira. A gente tem várias pessoas que fraturam, né, o cóccix e elas sentem uma dor terrível, né? É impressionante, né? Já que o cóccix não serve para nada, não teria função, como é por que dói tanto quanto fratura, né? E na verdade não é isso, né? O que a ciência atestou é que não tem nada de órgão vestigial. O cóccix está lá porque ele é uma estrutura importante para a sustentação de músculos e tem uma função importantíssima no corpo, né? É impossível conceber o corpo humano sem o cóccix, não tem nada de cauda vestigial. A mesma coisa se falava sobre as amígdalas, né? As amígdalas têm sim uma função dentro do organismo, isso já foi comprovado. A mesma coisa se falava sobre o apêndice, e dizia que o apêndice não tinha função, que ele era vestigial. E na verdade a gente sabe que hoje o apêndice ele tem função na produção de algumas substâncias, né? Tudo isso foi trazido pela teoria da evolução, de que, opa, eu olho para aquela coisa, não vejo muita função, isso aí é o fruto de evolução, algo que ficou, né? Então, e essas mentiras foram se perpetuando do meio acadêmico, e muitos experimentos que já foram comprovadamente desmentidos, muitas verdades, antigas verdades da evolução, continuam lá nos livros. Isso porque pelo medo que se tem de se perder aquela coisa de que não existe um criador, né? De que a gente partiu de uma sopa essencial, né? Porque é isso que a evolução diz, né? Os evolucionistas eles dizem que o ser humano partiu de uma sopa primordial, né, e que aquelas substâncias ali, através do tempo, né, a única explicação que eles têm é o tempo, né, formaram uma combinação ali improvável, formaram o primeiro ser unicelular, uma ameba, e essa ameba veio parar em você, né? O que os defensores do design inteligente fazem é desmentir justamente essa ideia. Né? O professor Marcus Eberlin, ele tem autor de vários livros, inclusive livros lançados aqui nos Estados Unidos pela Amazon e tudo mais. Ele tem um livro chamado Fomos Projetados. Eu vou colocar a imagem lá no final para que você tenha acesso. É um livro excelente, né? Ele fala que ele era um evolucionista teísta, ou seja, ele era um evolucionista que acreditava que Deus que tocava a evolução. Não, existe evolução, era a ideia dele, né? Não, existe evolução sim, indiscutível, mas é Deus que toca essa evolução e ele que permite. Até que ele descobriu que essa sopa, ele é um bioquímico, um químico famosíssimo, de primeira categoria, foi professor da Universidade de São Paulo, professor da Unicamp, até que ele, estudando, e ele junto com outros químicos, cientistas de renome, eles viram que as combinações sugeridas lá por essa sopa primordial, elas são improváveis. É tipo o impossível multiplicado pelo impossível multiplicado pelo impossível. Então a evolução partiu já de princípio, a princípio já de uma mentira, de combinações químicas. Ele como químico viu que aquilo era impossível acontecer, é impossível que não houvesse uma interferência. E daí, a partir dos dados científicos, a partir de coisas comprovadamente científicas, o design inteligente ele vai se desenvolvendo. A expectativa da sociedade brasileira de design inteligente e de defensores do design inteligente ao redor do mundo é que vai demorar um pouco, mas que a ideia da evolução ela vai ser sobrepujada pelos dados científicos apresentados pelo design inteligente. Vale lembrar para você que dentro da ideia do design inteligente nós não só temos cristãos, tá? Então assim, existem pessoas de outras religiões, né? Então assim, quem criou
não se sabe. Mas assim, se a gente sai da ideia do evolucionismo, a gente já pode um pouco comemorar. A gente vai discutir e falar um pouco a respeito disso mais tarde. Bem, nós chegamos ao ponto 2 da nossa lição, né, que se chama a complexidade do irredutível. Né? E antes de ir à frente nela, eu queria que você respondesse uma pergunta aí para você mesmo. Né? Você já por acaso montou ou foi desmontar algum aparelho na sua casa, né, algum equipamento, e quando você foi remontar, colocar todas as peças juntas de novo, você notou que sobrou uns 2 ou 3 ou 4 parafusos? Comigo isso já aconteceu, né? E o que é mais interessante, você já viu que essa coisa normalmente continua funcionando sem 1, 2 ou 3 parafusos que sobraram? Pois é, isso não acontece, isso pode ter acontecido com o seu micro-ondas, acontecido aí com um secador, qualquer coisa parecida, com uma televisão e ela continuou funcionando. Mas isso pode acontecer, pode não acontecer com outros equipamentos, né? Existem equipamentos que se você montar e sobrar peça, eles não vão funcionar, né? E você pega e para e fica, meu Deus, de onde foi que eu tirei isso, né? Às vezes a quantidade, e assim, existem tanto equipamentos que continuam funcionando, sobrando peças, né? Assim, embora você saiba que pode ser que isso represente um problema depois, mas existem equipamentos que sem todas as peças presentes, sem 100% das peças presentes, todos os parafusos, todo e qualquer preguinho, ele não vai funcionar, né? Do que a gente está falando? Eu posso te citar como exemplo uma ratoeira. Eu não sei se você já parou para observar isso, né? Você pode pesquisar a respeito disso mais tarde, mas uma ratoeira, ela só funciona se ela tiver com 100% dos componentes ali presentes. Sabe aquele modelo que tem lá aquela pecinha que prende, que você coloca o queijo ou outro alimento e que ela dispara a partir do momento em que o rato ou outro roedor entra nela? Pois é, a ratoeira é um exemplo de complexidade irredutível. O que isso significa? É um tipo de peça, é um tipo de aparelho que não funciona se você tirar um elemento ali daqueles que estão presentes nela. Se são 5, eu não sei quantos são exatamente, se você tirar um, ela já não funciona. Isso é a complexidade irredutível, é quando um sistema funciona só tendo 100% dos componentes. E o que isso tem a ver, Romeu? Bom, isso é um dos princípios básicos do design inteligente. Bom, você deve imaginar, talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas veja bem, a evolução parte do princípio de que os seres, a vida, ela foi evoluindo, né? Então assim, ela não foi formada completa. Bom, isso é uma grande falácia, né? Se eu tenho aparelhos que funcionam só com 100% dos componentes, como é que eu posso acreditar que uma forma muito simples chegou até o presente momento? Né? Como é que ela se desenvolveu até chegar até aqui? Romeu, é simples, ela só tinha uma pecinha, ela foi se adaptando e se desenvolvendo com o tempo. Bom, o que eu quero dizer para você é que isso não se comprova quando a gente olha para a vida, né? Porque nós temos células e nós temos partes do nosso corpo que elas não funcionariam, e existem outros seres dentro da natureza que não funcionariam se não tivesse 100% de suas peças ali. Ou seja, se ele não tivesse sido montado daquela maneira, a existência dele seria inviável. Ele não conseguiria durar uma geração, 2, 3 e nem sequer chegar a se desenvolver uma próxima a se adaptar. Ou seja, a vida ela se torna inviável. Qual é o exemplo disso? Nós vamos ver agora um vídeo sobre que é chamado o mascote
do design inteligente. O que é isso? Esse mascote é o chamado flagelo bacteriano. E você vai entender agora o porquê que é impossível a gente pensar na vida como algo que não foi previamente projetado. Hoje em dia, tecnologias extraordinárias revelam inúmeros mundos microscópicos. Mundos tão pequeninos que um dedal cheio de uma cultura de bactérias contém mais de 4 bilhões delas, todas abarrotadas de circuitos, instruções e máquinas em miniatura de complexidade tal que Charles Darwin jamais poderia ter imaginado. Na própria base da vida, onde as moléculas e células fazem o espetáculo, descobrimos máquinas, literalmente máquinas moleculares. Há minúsculos caminhões moleculares carregando suprimentos de um lado para o outro da célula. Há máquinas que captam a energia solar e a transformam em energia utilizável. Há tantas máquinas moleculares no corpo humano quanto há funções que o corpo tem que fazer. Se parar para pensar na audição, visão, olfato, paladar, tato, coagulação do sangue, ação de respirar, reações imunológicas, verá que tudo isto requer um batalhão de máquinas. Ao observarmos estas máquinas, perguntamos-nos de onde vieram. E a resposta da evolução darwiniana, a meu ver, é muito inadequada. No início da década de 90, numa série de palestras acadêmicas, Behe revelou suas dúvidas sobre a capacidade da seleção natural de construir máquinas moleculares complexas. Uma destas máquinas atraiu-lhe particularmente a atenção. Lembro-me da primeira vez que eu li um livro de bioquímica e vi o desenho de uma coisa chamada flagelo bacteriano, com todas as suas partes e toda a sua glória. Ela possuía uma hélice, um gancho, um eixo e um motor. Olhei para aquilo tudo e disse, é um motor de polpa. Foi projetado, não há a mínima chance de ser uma montagem aleatória de peças. Estes motores moleculares que propulsionam a bactéria dependem de um sistema de partes mecânicas intricadamente organizadas. Estas partes entram em foco quando porções de uma célula são aumentadas 50.000 vezes no microscópio. Os bioquímicos usaram micrógrafos de elétrons como este, a fim de identificarem as partes e a estrutura tridimensional do motor flagelar. Neste processo revelaram uma maravilha da engenharia numa escala minúscula. Howard Berg, em Harvard, classificou esta máquina como a mais eficiente do universo. Algumas delas batem a 100.000 rotações por minuto e são ligadas num transdutor de sinal ou mecanismo sensorial, de modo que reagem conforme as características do ambiente. E embora girem com tal rapidez, podem parar num piscar de olhos. Leva somente 1/4 de revolução para pararem, mudarem de direção e começarem a girar a 100.000 RPM em outra direção. E, igual aos motores de polpa num barco, possuem muitas partes necessárias ao seu funcionamento. O flagelo bacteriano possui duas marchas, a que vai para a frente e a reversa, refrigeração à água e força protônica. Tem um estator, um rotor, uma junta universal, um eixo e uma hélice, os quais funcionam como peças de uma máquina. Não é apenas por conveniência que lhes damos estes nomes, esta é realmente a função deles. Desde a sua descoberta, os cientistas tentaram entender como um motor giratório poderia ter surgido através da seleção natural. Até agora, não conseguiram oferecer qualquer explicação da... Bom, você viu aí que incrível? Pois é, esse é o flagelo bacteriano. Eu não sei se você parou para pensar nisto que os cientistas falaram aí nesse último trecho, né? Você vê, né? A gente tem uma Ferrari, né? Que o motor dela consegue fazer uma rotação de 3.000 rotações, ou rotação 3.000, 4.000 rotações por minuto, né? E um serzinho insignificante com essa complexidade como uma bactéria, o motor dela
tem uma rotação de 100 mil rotações por minuto, né? E você entendeu o que esse vídeo quis dizer? O flagelo bacteriano ele é composto ali por, eles não citaram, ele é composto por 48 partes. Veja bem, sem uma daquelas, isso a gente está falando do flagelo, só aquele rabinho, aquele motor que move a bactéria. Se umazinha só daquelas partes não estivesse ali, aquela estrutura não funcionaria, aquela bactéria não conseguiria nadar e a vida dela ficaria inviabilizada. A complexidade, aquele formato de motor é tão incrível que a improbabilidade disso não ter sido projetado é o impossível sobre impossível sobre impossível. Ou seja, vezes, né, impossível, vezes impossível, vezes impossível. Né? Então a gente consegue notar claramente que alguém desenhou e pensou na dificuldade que aquela bactéria teria de sobreviver e bolou aquele motor de polpa para ela. Então, se eu não tenho aquela peça completa, como é que eu posso pensar que aquela bactéria ia existir? Se aquilo ali evoluiu a partir de quê? Então, é nisso que se caracteriza a complexidade do irredutível. Existem coisas na vida que elas não podem ser reduzidas, logo elas não podem ter evoluído. Elas foram necessariamente criadas por algum designer inteligente. E nisso se constitui a ideia do design inteligente. Você vai ver que o nosso autor cita aí ainda no ponto 2 sobre obras, né, chamadas de críticas à evolução de Darwin, né? E essas obras elas vêm ganhando cada vez mais peso. Por exemplo, a obra do professor Marcus Eberlin, ela ficou entre os tops da Amazon quando foi lançada o livro Fomos Projetados, né? Porque vem crescendo essa ideia de estudar a evolução sob um olhar crítico. O que vários cientistas descobriram ao longo do tempo? Que, na verdade, as ideias de Darwin sobre evolução foram aceitas sem olhar para dados científicos, né? E você tem esse livro aí, né, A Caixa Preta de Darwin, mas você também tem outro chamado Darwin no Banco dos Réus, né, que fala justamente sobre essa falta de observação crítica, né? Então isso significa que houve muito achismo e muito pouca comprovação. Ao longo de 150 anos que a evolução teve para estudar esses fenômenos, ela simplesmente se ateve à ideia, muitas vezes, de eliminar um Deus criador, sem dar a atenção necessária aos dados que realmente comprovariam a sua verdade, né? Isso vem caindo. Isso é uma notícia boa, né? O fim desse monopólio, porque isso pode abrir para a gente novas possibilidades em termos de estudo, e eu acredito que possa ser uma maneira de aproximar as pessoas do verdadeiro conhecimento de Deus, né? A gente vê ao longo da nossa lição várias comprovações de que a evolução não explica nada, e que se não há um projeto, a vida ela fica inviabilizada. Veja essa citação aí na página 40 da doutora Jordan Purdom, né? Ela é uma PhD em genética molecular e ela argumenta o seguinte, né? Que a evolução, que funciona pelo mecanismo de pequenos passos graduais que mantém apenas o que é imediatamente funcional, não poderia ter formado tal complexidade. De acordo com ela, se apenas 3 dos inúmeros fatores de coagulação dos mamíferos fossem formados, o sangue não coagularia. Ou seja, até a coagulação do sangue é um fator que a evolução não explica. Outros fenômenos, por exemplo, que eu gostaria de deixar para você. Por exemplo, a evolução ela não explica o fenômeno da homossexualidade. Ora, se a ideia é preservar o ser humano, se o ser humano ele está evoluindo para melhor se adaptar, por que existem pessoas que têm a prática homossexual? A prática homossexual ela não preserva a vida, ela não preserva a espécie. Então, como explicar isso, né? Então são vários pontos negros dentro da evolução que ela não consegue explicar,
e que elas se constituem em absurdos e que nunca vão ser explicados porque não tem como ser explicados, né? A gente tem relatos de vários congressos evolucionistas, que se chega ao final e não consegue se evoluir muito além do que se foi, do que se sabe até agora. Né? Por quê? Porque se você parte do princípio errado, você naturalmente vai chegar a uma conclusão errada e você não vai evoluir, até fazendo um trocadilho, você não vai evoluir no seu conceito de evolução, certo? Bem, nós chegamos ao último ponto da nossa revista, né? da nossa lição de hoje, que são os aspectos negativos do design inteligente. É claro que o design inteligente, a ideia do design inteligente, ela não busca responder todas as questões a respeito da origem do universo, né? Embora ela nos dê a sensação de que sim, nós podemos ter fé de que o universo que nós estamos foi criado. Isso vale inclusive para quem não tem uma fé professa em Deus propriamente dita, né? A gente consegue enxergar coisas incríveis sobre os detalhes que um criador, os cuidados que esse criador tem tido para com a humanidade, né? Eu cito, por exemplo, para você o que os cientistas chamam de ajuste fino do universo, né? E isso significa o quê? Que todas as coisas no espaço sideral, a força da gravidade estão organizadas de modo que a vida seja possível, né? A gente tem, por exemplo, uma estrela muito maior do que a Terra, muito maior que o Sol, chamada Antares. Ela está a muitos trilhões de quilômetros de distância da Terra. Mas, por exemplo, os cientistas já sabem que se ela não estivesse lá na posição que ela está, teria uma influência negativa para a sobrevivência aqui na Terra. Ou, por exemplo, o planeta Júpiter, né? A posição e o tamanho de Júpiter com relação à Terra, eles ajudam a Terra a se livrar de diversos meteoros e corpos espaciais que poderiam cair na Terra. Ou seja, é como se Júpiter fosse um vacuum para a Terra, né? Um aspirador que ficasse aspirando todo o lixo espacial que poderia cair aqui e destruir a mim e a você, né? Então, assim, é um cuidado planejado, e assim nós podemos dizer, né? E o que acontece? Não há só isso, a gente pode citar como um aspecto negativo, em princípio, de que a respeito do design inteligente. O design inteligente não é uma matéria, não é uma teoria da qual participam somente cristãos, né? Você tem pessoas de diversas crenças diferentes, religiões diferentes. Isso o nosso autor cita como uma desvantagem. Porém, eu quero ressaltar um aspecto, que esse aspecto negativo não é um aspecto tão forte como entre os cientistas que são evolucionistas. Porque se você parte do princípio de que aquilo foi criado e de que o universo tem um criador, fica muito mais fácil de você chegar ao nosso Deus, o Deus dos cristãos, do que se você acredita que nada criou o universo, né? Mas a realidade hoje é essa, que há inclusive pessoas que são agnósticas. O que é um agnóstico? Agnóstico é aquele que acredita que nós não temos condição de dizer se existe Deus ou não. Eu cito como, por exemplo, o físico, né, um físico top no mundo chamado David Berlinski, né? E ele é agnóstico, ele não acredita em Deus, mas ele também não refuta a existência de Deus. Ele é um agnóstico que beira o ateísmo, mas acredita no design inteligente. Ele acredita, sim, tem todo o aspecto de que foi criado. E olha só que coisa interessante ele fala, né? Muitas pessoas acreditam que a ciência é a resposta de tudo, e por isso que acreditar na Bíblia seria uma tolice, e acreditar em outras filosofias que apresentam um Deus criador seria um absurdo. Olha só o que esse físico, né, um homem da ciência, um agnóstico, defensor do design inteligente, mas não acredita no Deus, no nosso Deus, os cristãos. Veja o que ele diz, olha só.
Alguém já deu provas evidentes da inexistência de Deus? Resposta: nem perto. A física quântica e a cosmologia já explicaram a existência do universo e por que nós estamos aqui? Nem perto. As ciências explicaram por que o universo parece estar finamente ajustado e o que permitiria a existência da vida? Nem perto. Aí olha só, eu quero me ater aqui à última frase dele, né? Ele tem várias afirmações, ele que é um cientista a respeito da ciência. A ciência dos ateus pode ser considerado um exercício intelectual saudável? Ele responde: nem a pau, nem morto, sem chance. Então ele, que é um físico, que é um homem da ciência, ele entende que a ciência, na verdade, está muito longe de explicar aquilo que explicaria a existência da vida e por que nós estamos aqui fora desse escopo sobrenatural, né? Então ele reconhece isso e ele é um anti-evolucionista muito conhecido, um homem da ciência, mas que ele está próximo do design inteligente. Então a gente pode dizer que de forma prática que ele está muito mais perto de acreditar na existência de um Deus criador e do que de que o universo foi criado por nada a partir do nada. Então isso é um aspecto muito importante. Existe essa desvantagem porque você tem ali gente de todas as categorias de crença dentro do design inteligente. Então, assim, um budista ele pode achar uma coisa, um hindu ele pode achar que foi Brahma que criou o universo. Mas o que a gente deve considerar, né? A maioria dos cientistas que se tornou cristãos, que eram ateus e se tornaram cristãos, eles acabam chegando ao cristianismo por algo que o Dr. Marcus Eberlin ele cita com muita propriedade, porque o Deus dos cristãos ganha de goleada dos outros, né? Então, embora assim, se a pessoa é levada a pensar num Criador, o Deus da Bíblia, e ela fala, não, realmente existe um Criador, o Deus da Bíblia ele ganha de goleada dos outros, né? Porque as evidências são muito fortes e a coerência do que a Bíblia diz com o que os dados científicos apresentam é muito grande. Então, assim, só que o design inteligente não tem esse propósito de colocar um criador. E algumas pessoas que defendem o design inteligente, eles defendem em parte o processo evolutivo, né? Então, mas assim, o fato de você não apontar para o Deus da Bíblia especificamente, para a gente pode ser visto como uma desvantagem. Mas eu acredito que é uma desvantagem menor do que você ter um processo evolutivo que desconsidera totalmente a existência de Deus. E a Bíblia ela é muito clara com relação ao nível do nosso conhecimento. A Bíblia nos revela que o nosso conhecimento é um conhecimento ínfimo perto daquilo que o nosso Deus tem, né? Mas a gente tem aqui em Hebreus 11:3 o seguinte, né? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, querendo ou não, o design inteligente está mais próximo disso, né? Do que nós cristãos já sabemos. Nós que servimos a Deus já sabemos. Nós sabemos que esse universo foi criado apenas por uma palavra de Deus, né? O pastor falecido, Dr. R.C. Sproul, costumava dizer que Deus fez uma mágica incrível, né? Que ele tirou um coelho da cartola, assim como o mágico faz, só que sem ter um coelho e sem ter uma cartola, né? Apenas por uma palavra. Foi a maior mágica, entre aspas, que alguém poderia realizar. Nós concluímos a nossa lição de hoje chamando atenção para as vantagens que o design inteligente tem feito dentro das academias ainda e das universidades. Ainda é um crescimento discreto, mas a gente sabe que a verdade o Senhor ele coloca aparente por mais que demore,
né? Obviamente, toda a verdade, todo o mistério de Deus, ou pelo menos grande parte dele, só será revelado a partir do momento que nós estaremos reinando com Cristo Jesus, né? E é óbvio que o design inteligente ele tem a limitação de toda e qualquer ciência, né? Como nós vimos aqui, não existe possibilidade de alguém compreender totalmente, de forma absoluta e completa, aquilo que Deus criou, porque, como a gente viu lá, um simples flagelo bacteriano é extremamente complexo. Nós mal podemos compreender como aquilo foi criado. Agora você imagina todo o resto do universo, toda a estrutura do ser humano. Por que nós estamos aqui, da maneira que... como o Senhor arquitetou tudo isso. É impossível, porque isso só é possível a um Deus que é criador, que é imaterial, que é ultra inteligente. Por isso ele foi capaz de criar tudo isso aqui que você e eu estamos vendo, né? E eu acho interessante a forma como o autor ele aplica a nossa lição. Tudo bem, às vezes um defensor do design inteligente que não é cristão, ele é capaz de enxergar que as coisas elas têm uma função e que elas foram criadas, elas foram desenhadas de forma inteligente. Mas e eu e você? Independente do que a Bíblia diz, nós conseguimos olhar para a criação, assim como a Bíblia nos fala lá em Romanos 1, e enxergar que é impossível você não enxergar a Deus através da coisa criada? Esse tem que ser o nosso exercício, né? Saber que existe sim um designer inteligente e, mais do que tudo, reconhecer quem é esse designer inteligente. Antes de fazer a oração final, eu quero dizer para você que eu vou deixar aqui ao final desse vídeo, né, um título interessante do Dr. Marcus Eberlin, do Fomos Criados, um livro excelente para você que quer entender um pouquinho de apologética, né, da defesa da fé cristã e quiser se aprofundar um pouco mais. É um livro excelente, né? Também vou deixar aqui na descrição do vídeo uma palestra do Dr. Marcus Eberlin a respeito de design inteligente. Se você se interessou, se você quer saber mais, vai ficar à sua disposição. Eu tenho certeza que você não vai perder tempo assistindo, tá certo? Então nós vamos orar para concluir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graça por mais esse dia, te agradecemos, ó Deus, por mais essa lição e agradecemos sobretudo pelo dom da vida, Deus, que o Senhor, ó Deus, o designer inteligente, perfeito, sobrenatural, nos trouxe e nos revela, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pela tua criação maravilhosa, ó Deus, e te agradecemos porque sim, nós conseguimos ver o Senhor através de toda a forma criada, de toda a criatura criada, Deus, e especialmente, ó Deus, somos gratos pela salvação imensa e maravilhosa que tu trazes a nós, ó Deus, seres não merecedores, ó Deus, e bem menores que o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, e ajuda-nos a entender a tua vontade, ó Deus, e ajuda-nos a entender o teu propósito, ó Deus, de acordo com a nossa limitação, ó Deus, e de acordo com a tua maravilhosa vontade em nossas vidas. É tudo que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. Nós nos vemos na próxima lição. Um abraço.